Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao canal da nossa igreja, a Igreja Batista da Orla Oceânica, para mais um estudo bíblico, para mais um estudo da Palavra de Deus, no livro da segunda carta de Paulo a Timóteo. E nós estamos dando a esse estudo o nome de Coragem para Viver. Essa palavra que o apóstolo Paulo dá ao jovem aprendiz a aprender a lutar com as lutas do dia a dia, com as dificuldades da vida, com os problemas que vinham aparecendo ao longo da sua jornada, não só como um cristão, mas também como um líder, como um pastor, que ambos eram. Então, nós já tivemos nosso primeiro estudo, agora vamos para a nossa segunda aula, a segunda aula do nosso aprendizado. Quero aproveitar esta manhã de domingo para desejar a todos e todas uma manhã de paz e de alegria em família. Nossa igreja tem realizado o estudo bíblico através desta forma de ensino à distância que nós encontramos. E seguimos adiante mesmo após a pandemia. Quero convidar você a se cuidar, a continuar observando práticas saudáveis de cuidado com a saúde, embora a pandemia já tenha diminuído a sua força. Quero estimular você a continuar buscando a atualização das suas vacinas. Se você ainda não tomou as doses de reforço, vá até o posto de saúde mais próximo da sua casa. A nossa igreja está também ali na Rua Roma 103. Temos nossas reuniões presenciais, todos os domingos às 18 horas. Você é o nosso convidado especial, ok? Também temos disponibilizado para todos os irmãos e irmãs as apostilas para este estudo bíblico. Então, você pode acessar o nosso blog, o link vai estar aí no nosso chat, é só clicar nele, você acha lá a expressão novo na página que está indicada e você clica em cima daquela expressão, Coragem para Viver, Estudos na segunda carta a Timóteo, e você já abre ali o PDF com o texto do acompanhamento da aula. Fique à vontade, o texto é um presente de nossa igreja para você, para que você possa usá-lo como achar melhor, no estudo da sua casa, na sua igreja, no seu grupo, guarda nos seus arquivos, imprime, compartilha, fique à vontade quanto a isso, tá bom, gente? Vamos então partir para o nosso estudo bíblico. Vou colocar aqui na tela a nossa apresentação, como nós fazemos sempre nos nossos estudos bíblicos. Nós sempre temos aí essa apresentação que nos ajuda a nos guiarmos no estudo da palavra de Deus. Então, você de posse desse material, como também de posse aí da nossa apostila e mais o exemplar da sua Bíblia, acho que vai ser muito bom a gente estudar juntos e juntas a palavra de Deus. Coragem para viver, estudos na carta de Paulo a Timóteo, essa carta pastoral, como ela é chamada. E hoje nós vamos tratar do segundo tema que, no meu modo de entender, é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Quem nos encoraja a viver é a graça. A graça de Deus, ela existe, foi colocada à nossa disposição para que nós pudéssemos encontrar estímulo, ânimo, força de viver. Encorajados pela graça é o tema da nossa aula de hoje. Ela vai se basear em 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 13. Eu separei um versículo para a gente poder fazer o nosso estímulo, a nossa oração, que é o versículo primeiro. Logo de cara, a gente já encontra essa expressão do apóstolo Paulo a Timóteo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça
que há em Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: olha aqui, Timóteo, você é um jovem, você ainda está aprendendo a viver. Você não vai encontrar forças em outra coisa que não seja a graça. Você não vai encontrar força nos amigos, você não vai encontrar força no dinheiro, você não vai encontrar força no poder, na administração, na técnica. Você vai encontrar força para viver, sabe aonde? É na graça de Jesus. Então, meu querido, minha querida, eu queria que você entendesse isso também, para que a gente possa ter uma vida relevante, uma vida produtiva, uma vida em que a gente possa enfrentar de forma corajosa os desafios, as dificuldades, os obstáculos de tudo aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida profissional, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, nos nossos estudos. O que a gente precisa, sabe de que é? É de graça. Nós precisamos de graça. Por que a gente precisa? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, existe uma doença que não tem remédio nenhum que cura. Chama-se esgotamento espiritual. Sabe aquela hora que você diz assim: eu não aguento mais a minha igreja, eu não quero mais ir servir ao Senhor, eu não quero mais trabalhar na causa do Senhor. O nome disso é esgotamento espiritual. Todos nós, todo cristão, e até mesmo pastores, missionários, homens e mulheres de Deus, podem passar por uma fase de esgotamento espiritual. Isso lembra a gente uma coisa muito importante, meus irmãos. Ninguém nessa vida está imune a enfrentar crises, ok? Deu para notar essa frase aí? Ninguém, nem eu, nem você, nós não somos pessoas de ferro, nós somos vulneráveis e podemos passar pelo esgotamento espiritual, pelo esgotamento da nossa vida espiritual. Tem tanta gente na igreja que se cansou de orar, cansou de louvar a Deus, cansou de estudar a Bíblia, cansou de ler a Bíblia, cansou de dar testemunho e diz: vou partir para outra. Tem muita gente na igreja assim, infelizmente. E olha, meus irmãos, minhas irmãs, eu digo que não são poucos, são muitos mesmo, e talvez a grande maioria esteja hoje passando pela decepção, pela angústia. E a igreja evangélica está tão cheia de coisa estranha nos últimos dias que a gente fica perguntando: será que vale a pena a gente se esforçar tanto, se empenhar tanto e não ter o reconhecimento devido, não ver os resultados, e daqui a pouco vem alguém com um autoritarismo, com atitudes levianas e tirando proveito, sendo famosos, ganhando projeção, fazendo a coisa de uma maneira bastante duvidosa quando a gente pensa no poder de Deus. Então, meus irmãos, eu vou dizer para você como o apóstolo Paulo estava dizendo para o seu filho na fé. Se você está desanimado, se você chegou a um ponto de esgotamento, eu digo para você, meu irmão, encontre consolo, encontre motivação na graça de Jesus. Não em outra coisa, não nos resultados, não na performance, não nas aparências, mas na graça de Jesus. A única razão pela qual devemos suportar as fortes lutas espirituais, as fortes tentações, os fortes obstáculos, os grandes obstáculos da vida espiritual, é a graça de Jesus. Não é por outra coisa, não é por ninguém, não é por liderança nenhuma, não é por cargo, não é por denominação, não é por estrutura, é pela graça de Jesus. A Bíblia nos alerta em todo o tempo que pode haver muitas formas de nos enganarmos, de nos desanimarmos
e inclusive quando o assunto é fortalecimento espiritual. Há muita forma da gente se iludir, achar que a gente está forte, que a gente está bem e tal, e a Bíblia diz que a gente tem muitas formas da gente se enganar. Olha o que o autor da carta aos Hebreus diz: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Você entendeu? Se tem alguma coisa que tem que fortalecer, não é essa palavra do pastor Irênio, não é o livro de autoajuda que você leu, não é a mensagem poderosa da missionária, do missionário, do apóstolo, do bispo, lá não sei da onde. O que tem que fortalecer você, meu irmão, minha irmã, é a graça. E não por alimentos cerimoniais. Tem gente que se alimenta de louvor. E olha, gente, é bonito, eu concordo. E traz enlevo para a nossa alma por um dado momento. Mas não é isso que te dá força, não é isso que te dá ânimo. O que te fortalece finalmente, de forma completa, é a graça de Jesus, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Não se deixe enganar por ensinos estranhos. Seja fortalecido pela graça. Agora, a pergunta é: como podemos ser fortalecidos pela graça? Sabe como? O apóstolo Paulo, ele se dedica a isso, é isso que ele vai fazer no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo. Meu filho na fé, você precisa se fortalecer. Como é que você faz isso? A primeira é que ele vai dizer assim: meu filho, assuma o risco de uma vida autêntica, de uma vida sincera, de uma vida guiada pela graça. Assuma esse risco, corra esse risco. Você já experimentou tanta coisa, já vimos tanta gente sendo escandalizada, se escandalizando, muita gente caindo, muita gente fazendo outros cair. A gente já viu tanta coisa, meu filho na fé. Então, assuma o risco de viver pela graça. Assuma esse risco. É isso que eu quero que você faça. Ele diz com muita certeza: fortifique-se na graça. Se fortaleça nisso. Não espere ajuda daqui e dali. Não espere compreensão dos outros. Não espere apoio. Não espere valorização. Deixa a graça de Jesus invadir sua vida. É isso que você precisa. E a segunda coisa que ele vai dizer: não guarde para si o que Deus tem te dado. Olha que coisa interessante. Paulo entendia que o apóstolo, que Timóteo tinha recebido de Deus grandes bênçãos, grandes virtudes, grandes qualidades. Era uma pessoa muito bem preparada, era uma pessoa que tinha formação, que tinha bons exemplos em família, como vimos na aula passada. Então, Timóteo, olha, todas essas coisas boas não guarda para si, não. Não fica esperando que alguém te peça, bota para fora. Faz aí acontecer a obra de Deus a partir de você. A melhor maneira de crescer na vida espiritual é desenvolver nossos dons. Viu, meu irmão? Você que está se sentindo aí desanimado, desestimulado, a melhor maneira de você sair dessa é partir para o trabalho, é partir para a ação, é colocar em prática o dom que Deus colocou em sua vida. Compartilhar com os outros o que você sabe, compartilhar com os outros as bênçãos que você tem recebido, compartilhar com os outros os seus talentos, enfim, colocar a sua vida a serviço do reino. É o princípio do compartilhamento que ele fala, né? Ele vai dizer assim: as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Olha, você aprendeu muita coisa, viu, Timóteo? Então, o que você faz com isso? Você pega isso que você aprendeu, tudo isso que você sabe, e compartilha com as pessoas. Confie em homens fiéis
que sejam também capazes de ensinar a outros. Faz uma rede de compartilhamento, uma rede de colaboração. Faça isso com pessoas que sejam capazes de colocar adiante tudo aquilo que você sabe. Não fique pensando em que se você vai ser elogiado ou não. Ah, estão me copiando, eles estão me imitando. Seja feliz por compartilhar aquilo que você sabe e permitir que isso alcance outras pessoas do seu relacionamento. Aí, para que isso aconteça, ele diz: como é que você vai fazer isso, Timóteo? Como é que você vai compartilhar? Aí ele dá uma sequência de metáforas para explicar como é que se trabalha no reino de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Ele vai, então, utilizar as chamadas metáforas da vida cristã, conhecidas nesse texto do apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo. São três metáforas muito interessantes. A primeira delas é a metáfora do soldado. O que caracteriza a vida do soldado? A vida do soldado é feita por uma hierarquia. O soldado ele está inserido dentro de uma hierarquia. E aquilo que faz com que o soldado seja um soldado útil é ele agradar o seu superior, ele seguir as ordens do seu superior. Então, como quem diz assim: ô meu querido, você é um soldado. Então, como soldado, procura agradar o seu superior. Sabe quem é o seu superior? Não sou eu, não. Não é o diácono da igreja, não é a assembleia da igreja. O seu superior é Deus. Seu superior é Deus. É Ele quem nos manda. Meu querido pastor, você que está aí desanimado na sua igreja, está assistindo a nossa aula aqui, sabe quem manda em você? Não é a tua igreja. Quem manda em você é Deus. Você é servo do Altíssimo. Então procura agradar a Deus, faz aquilo que Ele quer que você faça. Paulo fala assim: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus, não soldado da igreja, não soldado do grupo, não soldado da denominação, não soldado da religião, soldado de Jesus. É isso que você é. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Não é bacana isso? Nós não temos muitos exemplos bonitos assim, de vida militar, mas a vida militar nos ensina isso, de que o soldado ele não pode se imiscuir nos problemas civis. Ele precisa se dedicar àquele posto para o qual ele foi alistado. E quem foi que nos alistou? Foi Jesus que nos chamou, foi Jesus que te chamou para esse ministério. Foi Jesus que o chamou para servi-lo, que a chamou para servi-lo. Então, é a ele que você tem que agradar. Agrade a Jesus. Tenha consciência de que você está agradando a Jesus. E isso é algo significativo para te encher de motivação, de coragem, para dar mais um passo. A outra metáfora que Paulo utiliza é a metáfora do atleta. O atleta, quando ele vai para a arena para disputar, a primeira coisa que ele tem que fazer é aprender a jogar limpo, o tal do fair play. Isso é assim nos Jogos Olímpicos, na Copa do Mundo, e é assim desde os Jogos Olímpicos gregos, lá no século IX, século VII, antes de Cristo, quando o atleta ia para a arena, ele tinha o dever de fazer o jogo limpo, jogar de forma honesta, de forma transparente, ele ser autêntico e fazer aquilo com o seu coração, sabendo que ele está ali não numa guerra, mas numa tarefa que vai dignificar o esporte e que vai também respeitar o outro. Isso é algo que a gente vê nos Jogos Olímpicos e que eu acho isso muito bonito de se valorizar.
Paulo diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Quais são as regras do jogo da vida? São aquelas que estão no livro da vida, são as Escrituras. É esse o nosso parâmetro, é o que Jesus ensinou, é o que o Espírito de Deus revelou na sua palavra. É isso que nos ajuda a tomar as nossas decisões acertadas. E a terceira metáfora é a metáfora do lavrador. O lavrador é alguém que precisa aprender a desfrutar daquilo que a sua lavoura produz, aquilo que Deus deu para ele, né? Se ele plantou tomate e o tomate nasceu pequenininho, ele vai louvar a Deus, porque é isso que ele tem, meu tomate pequenininho. E não vai ficar imaginando, eu vou querer desfrutar do tomate grandão do outro vizinho. Não, a gente aprender a valorizar o produto da nossa lavoura, o produto que foi resultado do nosso esforço, da nossa dedicação. Essa é a figura do lavrador. Nós precisamos aprender a valorizar a nós mesmos, a dar valor àquilo que nós plantamos, àquilo que nós estamos fazendo, à nossa própria produtividade. Paulo diz assim: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Me fez lembrar um colega que o pai dele foi morar lá no interior de Minas, se aposentou e comprou um sítio em Minas Gerais. E aí, então, um dia o filho foi da cidade grande para visitar o seu pai e viu que ali o pai não queria plantar nada, mas tinha muita terra boa. Aí ele disse assim: pai, aqui dá para plantar muito alface. Aí o pai disse assim: ah, não dá não, dá muito trabalho, já tentaram, não vale a pena, não vai dar não. Ele disse: não, dá sim, a terra não é boa, porque o mercado está difícil, não vai dar. Aí o filho perguntou: o senhor me deixa trabalhar, fazer isso? Aí ele disse: se você quiser, você faz, mas não vai dar certo. Aí o rapaz começou a preparar, né? Contratou alguns trabalhadores rurais que lavraram a terra, limparam o terreno todo lá, e deixou o campo totalmente limpo para receber uma nova colheita, uma nova plantação. Aí o filho perguntou assim: e aí, pai, o que você acha? Acha que vai dar certo? Já não sei não, acho que não vai dar certo. Aí disse: então espera mais um pouco. Aí ele mandou comprar fertilizantes, mandou comprar sementes, mandou comprar toda sorte de insumos para poder plantar alface. E aí, então, os trabalhadores que ele contratou, fertilizou a terra, colocou a semente no solo, e aí, então, quando estava tudo semeado, o filho voltou-se para o pai e perguntou: e aí, pai, vai dar certo? Você acha que vai dar? Não sei não. Acho que não vai dar certo. E aí, passado um pouco de tempo, começaram a brotar as primeiras mudas de alface. E aquele campo ficou lindo, com tantos alfaces floridos ali, como buquês, pontilhando toda a lavoura. E aí, então, ele contratou pessoas para colher o alface e levar para o mercado. Aí o filho voltou-se para o pai e disse: e aí, pai, vai dar certo ou não vai? Aí ele disse: assim dá. Assim dá. Por que assim dá? Porque só fazendo de qualquer jeito não vai dar certo. Mas se você lavrar a terra, se você fertilizar, se você plantar as sementes corretas, com certeza vai dar certo. Se você trabalhar arduamente, vai ter resultado. E você vai ter o privilégio de colher aquilo que você plantou.
Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele então vai dizer assim: olha, meu filho, você, quando fizer colocar sua vida a serviço do reino, medite a respeito da graça. Pense nisso, como é que a graça acontece na vida? Ela não acontece por acaso. Ela não é algo que vem aleatoriamente, que vem assim na nossa vida. Ela tem uma certa mediação, e essa mediação vem pelo poder de Deus, pelo amor de Deus realizado entre nós. E isso requer da gente uma certa atenção, de você pensar nisso, você colocar a sua vida a serviço dessa graça. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o Evangelho. Por isso que vai dar certo, meu querido, porque Jesus já pagou o preço. Ele já viveu a nossa vida, ele deixou o ensino, ele deixou o exemplo. Então, meu querido, minha querida, a pior coisa que pode acontecer em você é você vir a ser crucificado como Jesus. Mas como Jesus foi vencedor sobre a morte, então deixa vir, deixa acontecer, porque Jesus, ele nem por isso ele desistiu de servir ao Senhor. Então, pensando nisso, eu queria convidar você a colocar em prática alguns, alguns desses ensinos de Jesus. Desenvolva o senso de missão na sua vida. O Senhor está querendo usar você. O Senhor está querendo usar sua vida. E Ele deixou uma mensagem. E a mensagem é de que Ele ama a todas as pessoas. De que Ele tem um propósito para cada criatura no mundo. E Ele gostaria que eu e você fizéssemos isso, que levássemos essa boa notícia ao maior número de pessoas possível, àqueles que a gente possa alcançar. Dizer que a graça de Jesus é maravilhosa, que a graça de Jesus ela traz alegria para todos nós. Ela nos completa, ela nos dá ânimo, ela completa o sentido de vida que nós precisamos. E a maneira da gente fazer isso é dizendo para mais alguém: olha, vale a pena. Não é você fazer uma mensagem técnica, teológica, rebuscada. É dizer, vale a pena amar a Jesus, vale a pena seguir Jesus, vale a pena ouvir sua mensagem. Ele diz assim a Timóteo: por isso tudo eu suporto, por causa dessa gente que precisa ser alcançada, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Uma outra coisa importante que Paulo orienta a Timóteo é para que ele confie nas promessas. Existem promessas divinas para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela nos lembra sempre dessas promessas do amor de Deus, da graça de Deus, de tudo aquilo que Deus quer fazer conosco. A promessa é exatamente isso. É aquilo que Deus quer realizar na nossa vida e através da nossa vida. E Ele prometeu para nós tanta coisa boa. Uma delas é dizer para a gente que a gente é um instrumento vivo nas mãos dele, de que nós somos vaso, de que nós somos úteis na sua obra. E ele diz: olha, meu querido, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, ele está prometendo, então confie, ele vai chegar lá com você, ele vai dar a você a vitória diante das lutas pelas quais você tem passado.
Para a gente concluir essa palavra, eu queria deixar aqui uma exortação, se eu posso chamar assim, não a palavra de repreensão, não é repreensão não, tá, meu irmão, minha irmã, porque longe de mim querer repreender a você, a qualquer pessoa, de qualquer coisa. É, mas é uma palavra de exortação. Dizer para você o seguinte: não tenha vergonha, não tenha vergonha de ser quem você é, entendeu? Você é uma pessoa a quem Deus ama. É isso que é importante para a sua vida. Não tenha vergonha de viver como um cristão no mundo. Não tenha vergonha de dizer para as pessoas que você é feliz porque se sente amado por Deus. A graça de Deus é o presente de Deus para você, para mim e para toda a humanidade. Todos nós podemos desfrutar dessa mesma alegria. E quer saber de uma coisa? Quando você assumir quem você é e viver a vida para o qual o Senhor te chamou, isso vai contagiar muitas pessoas à sua volta, apesar dos problemas, apesar das razões de desânimo, apesar dos muitos desestímulos que tentam jogar você para baixo. Mas olha para o alto, olha para frente. Você foi salvo por Jesus. Você foi alcançado pela graça. E é isso que importa. Há alegrias incontáveis por assumirmos nosso papel como agentes da graça no mundo. Você não imagina o quanto de alegria, o quanto de realização pessoal existe por você viver debaixo da graça. Pode ser que os homens não entendam nada disso, mas em Jesus nós não nos decepcionamos. Para a gente encerrar, quero deixar esse último versículo. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, vai lá, compartilha com todo mundo. Vai lá, exerce influência, vai lá, vive sua vida. Seja feliz, sorridente, não é? Alegre. Não uma pessoa mal-humorada, uma pessoa esquisita, né? Muita gente acha que ser cristão é ser um cara esquisito, é ser um cara do contra, é ser contra a alegria do outro. Aí fica sendo contra as festas populares, fica sendo contra as ideias, fica sendo contra tudo. Só olha os defeitos, só olha os problemas. Meu irmão, coloca no seu coração a graça de Deus e olha para essas pessoas como quem olha como alguém alcançado pela graça. Se você foi alcançado, qualquer uma pessoa pode ser também, meu irmão, minha irmã. Se o Senhor te ama, Ele está amando gente aí à torta e à direita, a todo mundo. Que Deus nos abençoe nesta linda manhã de domingo e que essas palavras sirvam para a gente de estímulo para procurarmos uma vida mais dedicada, mais consagrada ao Senhor. Eu quero convidar você a orar comigo. Feche seus olhos, fale com Deus. Vamos orar juntos, vamos orar juntas aqui para que Deus nos capacite, que Deus nos encoraje a viver uma vida assim. Uma vida autêntica, uma vida feliz, uma vida dedicada, consagrada ao reino de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, muito obrigado por esta palavra, Senhor, e que o Senhor complete a tua graça em nossa vida. Dá-nos a tua direção, dá-nos a tua paz, usa-nos, Senhor, abençoa nossas famílias, abençoa este domingo na tua obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Quero encerrar essa palavra nesta manhã de domingo com um convite a você para estar conosco. Logo mais,
às 18 horas, estaremos em nosso espaço, na Rua Roma, 103, no bairro de Piratininga, Niterói, região oceânica de Niterói. Convido você a celebrar conosco, a louvarmos a Deus juntos, nesse momento tão agradável que são os nossos cultos. Aos nossos irmãos e irmãs, eu pedi para a gente separar durante essa semana 2 datas importantes. A primeira é do sábado, 21 de maio. No dia 21 de maio, nossa igreja terá uma reunião particular, uma reunião íntima, onde nós vamos celebrar a vida de uma de nossas irmãs em Cristo. Então, eu queria que você, meu irmão, minha irmã, que faz parte de nossa comunidade, se organize para isso. Logo mais nós vamos levantar aí as formas da gente se organizar, da gente fazer as coisas. Bom, eu sei que você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste, é de Niterói, gostaria muito de participar. Mas vamos fazer o seguinte: se você estiver interessado, coloque o seu nome aí nos comentários e eu vou entrar em contato com você para a gente combinar direitinho, tá bom? Muito obrigado pela sua compreensão. Agora, o segundo aviso é para o dia 27 de maio. É uma reunião administrativa de nossa igreja. Será uma reunião virtual através da plataforma do Google Meet. Já fizemos várias reuniões assim. Nós estamos precisando tratar de vários assuntos sobre a caminhada de nossa igreja. Temos uma pessoa querendo se batizar conosco, temos tantas coisas, temos algumas dificuldades para a gente poder tratar do nosso espaço. Então, eu convido você, meu irmão, minha irmã, que no dia 27, às 8 horas da noite, tenhamos esta reunião. Não é reunião formal, tá bom, gente? É apenas um encontro da nossa igreja para nós tirarmos algumas decisões e levarmos para uma assembleia próxima, tá bom? Para uma assembleia próxima. Que é assim que a igreja se decide, né? A igreja não tem chefe, a igreja é uma democracia. Então, nós precisamos entender os nossos problemas, as nossas necessidades, e aí vamos para a assembleia já para decidirmos e lavrarmos uma ata com essa decisão que vamos tomar, tá bom? Convido você, meu irmão, minha irmã, que é membro de nossa igreja, para se preparar para o dia 27 de maio, é uma sexta-feira, às 8 horas da noite, ok? Então, Deus o abençoe. Se estivermos juntos logo mais, será uma bênção e nós poderemos nos ver e nos falarmos, nos abraçarmos, porque já estamos podendo fazer isso, né? E vamos poder compartilhar momentos agradáveis na presença do nosso Deus. Até lá, Deus o abençoe ricamente.